Que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que, olha, se a gente levar a sério, pode mudar completamente o jeito que a gente vê o nosso dia a dia. A ideia é o seguinte: e se a gente pudesse encontrar o divino, não só, sabe, nos grandes momentos, naquelas experiências de arrepiar, mas em cada detalhe, até nos momentos mais chatos ou difíceis. Para guiar essa nossa exploração, a gente vai usar como base as reflexões do capítulo 23 de uma obra de Samuel Whitefield. O capítulo se chama Discipulado Começa com Contemplação. E o nosso objetivo aqui é tentar entender juntos como a vida inteira, com tudo que tem dentro, pode ser uma espécie de sala de aula imersiva para a gente conhecer Deus de uma forma mais profunda. E essa é uma busca que todo mundo tem no fundo, né? A gente busca um sentido, uma conexão com algo maior. O que essa fonte faz, e que eu acho genial, é propor uma virada de chave. Em vez de dizer, vá para tal lugar ou faça tal ritual, o autor diz, pare. Olha onde você já está. A conexão não é algo que a gente tem que ir buscar longe. É algo para descobrir na própria textura da vida. Exatamente. Vamos começar por aí, então. Pela ideia central do texto, que é a de que a criação inteira funciona como essa sala de aula. O Whitefield nos lembra daquela passagem bem conhecida de Romanos 1, versículo 20, que diz que os atributos invisíveis de Deus, seu poder, sua natureza divina, tudo isso pode ser visto claramente nas coisas que foram feitas. Eu acho isso incrível. Tira a natureza da posição de um simples plano de fundo, bonito, sabe? Exato. Não é um cenário. Não é? É parte da lição. E o que é fascinante é como o autor amarra isso com outra passagem, de Colossenses 1, que diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. E por quê? Com o propósito de tornar conhecido o Deus que a gente não pode ver. Isso muda tudo. Ah, então o universo não está só mostrando a glória de Deus como um efeito colateral? De jeito nenhum. Ele foi projetado para isso. É a função primária dele. Cada estrela, cada célula. Segundo essa visão, cada processo biológico é uma pista. Peraí, então, seguindo essa lógica, um pôr do sol ou a complexidade de uma folha não são só bônus estéticos do planeta. A intenção por trás é que a gente olhasse e pensasse, uau, quem fez isso? Exatamente essa a proposta. É um convite constante à contemplação. A criação é a primeira camada da revelação. O problema, né, é que a gente vive num ritmo tão acelerado, com tanta tela, tanta notificação, que a gente ficou meio analfabeto dessa linguagem. É verdade, a gente desaprendeu a ler o mundo ao nosso redor. Passamos pela sala de aula todos os dias, mas não prestamos atenção nas lições. Ok, se a gente pensar no mundo belo, organizado, como a parte, digamos, mais fácil da aula, onde a lição é clara, o que o autor diz sobre as partes mais difíceis? Sobre o caos, a dor, porque isso também faz parte do mundo. E é aqui que a análise dele fica, para mim, bem radical. Fica mesmo. Ele apresenta um paradoxo que desafia o nosso senso comum. A ideia é que o desejo de Deus de se fazer conhecido é tão, mas tão intenso, que ele consegue usar até as piores coisas para esse fim. E o exemplo que o autor usa é o mais pesado de todos, o mais pesado. A crucificação de Jesus. Nossa! Foi um ato de traição, de injustiça, de tortura brutal. O auge da maldade humana. E, no entanto, foi nesse evento terrível que, paradoxalmente, a natureza de Deus, seu amor, seu perdão, foi revelada da forma mais poderosa da história. É uma virada de cabeça. Pegar o pior evento possível e transformá-lo na maior revelação. A implicação disso para a nossa vida é gigantesca. Se Deus pôde se revelar no próprio sofrimento... Exato. A nossa sala de aula não é só um jardim bonito e ensolarado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A sala de aula se expande e passa a incluir o hospital, o escritório estressante, a briga de família. Agora, é preciso ter muito cuidado aqui. Essa é uma ideia perigosa se for mal interpretada, não acha? Totalmente. É muito fácil cair naquela armadilha do... Então tudo acontece por um motivo, de um jeito que invalida a dor real das pessoas. Tipo, você tá sofrendo, mas veja pelo lado bom. É uma lição.
Isso pode ser muito cruel. Exatamente. E não acredito que seja essa a proposta do autor. A questão não é romantizar o sofrimento. Certo. A dor é ruim. Ponto. A proposta, ao que me parece, é que mesmo no meio do que é ruim, a revelação de Deus não cessa. Ele não está presente só na alegria. Ele também pode ser encontrado no meio da tempestade. Ah, então não é que Deus cause a dor para nos ensinar algo. Não, é que ele é capaz de redimir essa dor, de se fazer presente nela de uma forma que a gente não conheceria de outro jeito. É uma ideia de redenção, não de justificação do sofrimento. Essa distinção é fundamental. Isso me leva a outro ponto que o texto desenvolve, que é a passagem do espetacular, seja o bom ou o terrível, para o absolutamente comum. A gente tem essa tendência de achar que um encontro com o divino tem que ser dramático, tipo a conversão do apóstolo Paulo, com luz do céu, voz, uma coisa de cinema. Sim, a gente busca o extraordinário. Mas o autor nos convida a olhar justamente para o contrário. Ele usa o exemplo da vida de Jesus, que é perfeito para isso. O ministério público dele, os milagres, os discursos, durou uns 3 anos. A parte que atraiu as multidões. Isso. Mas a família e os vilinhos o viram por 30 anos. 30 anos. Na monotonia da vida comum, como diz o texto. Numa cidade pequena, trabalhando como carpinteiro. Vivendo uma rotina. O texto traz um dado que me fez parar para pensar de verdade. Quando Deus veio como homem, 90% do seu tempo as pessoas contemplaram Deus no ordinário e no mundano. 90%? A gente constrói a nossa fé em cima dos 10% de ação, mas a maior parte da encarnação divina na Terra foi vivida na rotina. E o ponto que o Whitefield levanta é que isso não foi um acidente, foi uma escolha deliberada. Deus, ao se tornar humano, poderia ter escolhido nascer num palácio em Roma, ser um filósofo em Atenas. Ter uma vida de destaque do começo ao fim. Exato. Mas ele escolheu a obscuridade, a vida simples. Por quê? A fonte sugere que é porque Deus valoriza e encontra prazer nesses pequenos espaços que a nossa cultura geralmente despreza. É uma inversão completa dos nossos valores. A nossa cultura é a do highlight, do story, da grande conquista. Totalmente. A gente vive para o extraordinário. E o texto está dizendo que a santidade, a presença de Deus, talvez se encontre com muito mais frequência na longa e por vezes tediosa caminhada no vale. Do que nos picos da montanha, exatamente. Isso questiona a nossa cultura do espetáculo gospel, que busca sempre o arrepio, o evento. E não há nada de errado com isso, mas o texto nos lembra que a base, o alicerce, é construído no dia a dia. Certo. Então, vamos trazer isso para a prática. O que tudo isso significa para a gente quando estamos, sei lá, presos no trânsito ou lidando com um chefe difícil? Como essa sala de aula funciona nesses momentos? O autor é bem direto nisso. Sim, e os exemplos são ótimos porque tiram a gente da teologia abstrata e nos jogam na vida real. Ele fala, por exemplo, daquele momento de frustração intensa que a gente sente com as falhas de outra pessoa, sabe? Quando alguém te decepciona, comete o mesmo erro de novo e você sente aquela raiva subindo. Sei bem qual é. A vontade é de explodir. Exato. E a reação natural é focar no erro do outro. Mas, segundo o autor, esse exato momento pode ser uma oportunidade. Em vez de ser só um momento de raiva, ele pode se tornar uma janela para a gente ter um vislumbre da infinita paciência que Deus tem com as nossas próprias falhas. Nossa, é uma inversão de perspectiva total. É um convite à humildade no momento da arrogância. É difícil, mas faz sentido. E ele dá outro exemplo que é ainda mais profundo. É quando somos feridos por outras pessoas. Quando a dor não é só irritação, é dor de verdade. Sim. E nesse momento, ele sugere que essa nossa dor pessoal pode ser uma chance única de nos conectarmos com a dor de Deus. O autor chega a usar uma expressão chocante. Ele descreve Deus como a pessoa mais abusada do cosmos. É uma imagem muito forte. É fortíssima. A lógica é que, sendo o criador de tudo, cada ato de maldade, de egoísmo, de destruição no mundo é uma ofensa contra ele. Ao sentir uma pequena fração dessa dor, nós ganhamos uma empatia, uma compreensão do coração de Deus que talvez a alegria não pudesse nos dar. Não é que a dor seja boa. Nunca.
mas ela pode abrir uma porta para uma conexão inesperada. Então é aí que ele amarra a ideia principal. Se a criação é uma aula, se a dor pode ser uma aula, se a rotina é uma aula, a conclusão é que tudo em sua vida pode se tornar parte da sala de aula de Deus. Exato. E a dificuldade que a gente tem em perceber isso, então, não é porque Deus está escondido. Exatamente. O problema não é a ausência dele. Segundo a fonte, o problema é que os nossos sentidos espirituais foram embotados pelo pecado. É como se a gente estivesse tentando ouvir uma música linda usando protetores de ouvido. A música tá tocando, mas a nossa capacidade de perceber tá comprometida. A gente está anestesiado para a presença dele que está em todo lugar. E a solução para tirar esses protetores de ouvido não é só um esforço nosso. Vou prestar mais atenção. O autor aponta para a ação do Espírito Santo. Sim, que seria o agente que transforma os nossos sentidos. É como se ele ajustasse o foco da nossa câmera interna, nos permitindo ver com clareza o que já estava lá o tempo todo. A gente começa a perceber que Deus nos rodeia e permeia cada coisinha da nossa vida. A premissa final é essa. Deus quer ser conhecido, ele quer ser visto e ele se revela o tempo todo. O convite do texto é para uma mudança de postura. Sair da busca frenética por experiências e entrar num estado de contemplação atenta. Parar, respirar e perguntar: ok, Deus, o que o Senhor está me mostrando agora? Nesta situação, nesta alegria, nesta frustração, neste tédio. É um convite para encontrar o extraordinário que se esconde bem debaixo do nosso nariz, no ordinário. Então, se a gente juntar todas as peças, a gente partiu da ideia do universo como uma sala de aula. Depois vimos que essa aula acontece também em lugares sombrios, dolorosos, e no final a gente descobriu que talvez as lições mais importantes estejam na simplicidade da nossa rotina, naquele 90% da vida que a gente tende a ignorar. É uma baita jornada, né? É uma jornada completa. E a mensagem que fica martelando é que Deus está muito mais perto e é muito mais acessível do que a gente imagina. A questão é se estamos dispostos a ajustar o nosso olhar para vê-lo onde ele escolheu estar. Em tudo. Acho que isso nos deixa com um bom ponto para reflexão. Com certeza. E levanta uma questão importante para a gente levar para o resto do dia, na verdade. Se cada momento e cada circunstância, seja de alegria, de monotonia ou de dor, é uma oportunidade de aprendizado sobre o divino. Qual lição específica o dia de hoje pode estar oferecendo, que talvez tenha passado despercebida até agora? Uma pergunta que fica para todos nós. E para quem se interessou por essa análise, temos uma boa notícia: continuaremos a explorar as ideias deste livro de Samuel Whitefield em nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.